A situação doméstica de Jesse e David era muito normal, até que Jesse deu à luz uma linda filha. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, e ative o sininho das notificações. Obrigado. Desde aquele momento, o cachorro da família, Benji, abalou as coisas completamente. Benji não deixou a bebê dormir sozinha, e quando se separou ele não parava de latir. Quando David viu o que estava acontecendo, ele ficou em choque. Ele imediatamente chamou a polícia e eles vieram com todos os guardas disponíveis. Quando o primeiro policial chegou, ele não podia acreditar no que estava testemunhando. Como um cachorro pode ter notado isso? Ele disse a David que deveria estar muito feliz com um cão tão observador. No fundo David sabia que tinha feito asneira, pois quem deveria proteger a filha era ele. Em poucos minutos, pelo menos mais uma dúzia de carros de polícia chegaram ao local. Eles imediatamente solicitaram a fazer perguntas para David e Jesse. O casal estava em estado de choque, eles não tinham ideia da gravidade da situação até agora. O que os oficiais procuraram foi perturbador, com certeza. Mas o fato de já ter começado quando Jesse estava grávida era ainda mais alarmante. Eles confiam nas pessoas erradas. Mas por que Benji se recusou a deixar sua filha dormir sozinha? E o que David acabou descobrindo que uma grande presença policial era necessária. Tudo começou quando Jesse estava finalmente grávida, ambos desejavam isso há muito tempo. No entanto, havia algo que estava incomodando os dois, seu cachorro Benji. Eles estavam hesitantes sobre sua reação ao bebê. Jesse tinha lido algumas histórias de terror apenas de cães que não aceitavam outro membro da família. Jesse e David esperavam que Benji aceitasse isso. Caso contrário, eles definitivamente levariam Benji para um abrigo. Então, um dia, quando Benji finalmente percebeu que Jesse estava grávida, ele começou a latir para a barriga de Jesse repetidamente. Benji não parecia feliz com a gravidez, ele começou a agir de forma muito estranha. Jesse ficou muito assustada com esse comportamento estranho. Eles não conseguiram descobrir o que estava desencadeando esse comportamento. Benji se sentiu ameaçado ou havia algo errado com o bebê que Benji poderia sentir? Jesse precisa obter respostas, e rápido antes que fosse tarde demais. Jesse pediu a David para levar Benji ao veterinário, eles tinham que ter certeza absoluta de que não havia nada relacionado com Benji antes que eles precisassem escolher entre o bebê ou o cachorro. Essa escolha não seria fácil, mas no fundo eles sabiam que, se encorajados, eles definitivamente escolheriam trazer Benji para um abrigo se ele não pudesse aceitar o bebê, isso era para manter sua filha segura o tempo todo. No entanto, o veterinário não conseguiu trazer clareza. Ele fez alguns exames médicos para ver se o cachorro estava bem, não havia nada de errado. Ele disse a David que ele deve estar sentindo algo com o bebê. Ele pediu a David para levar Jesse ao hospital para alguns exames. Quando David trouxe a notícia para Jesse, ela começou a chorar. Ela sentiu que tudo estava errado, Benji provavelmente havia notado algo que estava com o bebê. Jesse encontrou toda a sua coragem para ligar para o médico. Ele disse a ela para ir imediatamente. Jesse ligou para sua amiga Anne, que estava lá com ela quase todos os dias, para levá-la. Ela estava amamentando durante uma gravidez em casa. Ela apareceu em poucos minutos para ajudar sua amiga a chegar ao hospital. Ao chegar lá, a recepcionista disse que ela poderia entrar. O médico fez alguns exames médicos elaborados para se certificar de que tudo está bem. O ultrassom, assim como os outros exames, não indicava nada de errado com Jesse ou com o bebê. Eles ainda não obtiveram as respostas que procuravam. Quando eles chegaram em casa, Jesse chorou continuamente. Ela não queria escolher entre o filho e o cachorro. Anne falou. Anne disse a Jesse que ela estaria lá para eles quando não pudesse estar em casa. Anne se tornaria sua babá, ela tinha muito tempo. Isso confortava Jesse, sempre haveria alguém para ficar de olho em Benji. Algumas semanas depois, Jesse finalmente deu à luz uma linda menina, Lily. Benji ainda agiu de forma estranha, mas foi quando um comportamento mais errático começou a acontecer. Nas primeiras semanas tudo parecia correr bem. Tanto Jesse quanto David estavam em casa para cuidar de sua filhinha. Benji parecia ter se acalmado. Mas quando eles tentaram trabalhar,
Anne ligou para eles com algumas notícias preocupantes. Ela disse a Jessie que Benji se recusou a deixar Lily dormir sozinha. Benji não saiu do lado dela. Jessie estava totalmente perplexa. Quando ela disse a David, ele não pensou muito nisso. Benji estava apenas cuidando de Lily, ele se sentia sozinho. Então um dia Anne ligou em perigo, ela havia separado Benji de Lily. Depois de voltar para baixo ela foi atacada por Benji. Benji era definitivamente superprotetor. David sabia que Benji tinha que ser punido por esse comportamento. Com o coração pesado, ele voltou ao veterinário, e o veterinário deu a David uma escolha. Ele poderia levar Benji para um abrigo ou descobrir por que Benji poderia estar agindo assim, porque o veterinário sentiu que algo estava errado. David se ofendeu com um comentário que o veterinário fez. Ele disse a David que eles provavelmente eram o problema. Benji não confiava neles para deixar Lily dormir sozinha. No entanto, David sabia no fundo que havia algo mais. Ele não poderia ser o problema, poderia? Por um tempo, eles decidiram observar Benji junto com Lily. Lily parecia amar o cachorro, e Benji definitivamente amava Lily. Não podia dizer adeus a Benji porque ele era super protetor. O problema era que toda vez que David levava Lily para a cama, Lily adorava. Benji estava ao lado dela. David simplesmente aceitou a situação, até que um dia Anne ligou dizendo que havia sido mordida por Benji. Isso deu a David uma percepção repentina. David sentiu que Benji só reagia de maneira muito estranha quando Anne estava por perto. Benji estava calmo quando ela não estava por perto. Anne deve ser o problema. Ele sabia. Jessie disse a David que ele deveria se acalmar, mas ela se opôs a deixar David fazer qualquer coisa errática. Jessie disse a David que Benji se recusou a deixar Lily dormir sozinha à noite também, então Anne não poderia ser o problema. Ela poderia? Jessie teve uma ideia genial. Ela disse a David para instalar algumas câmeras pela casa para ficar de olho em Benji e Lily. Isso definitivamente obteria mais algumas respostas. Eles podiam até ficar de olho em Anne durante o dia. Anne parecia hesitar sobre David instalar câmeras na casa. Ela perguntou se era necessário, e o que causava isso. David achou isso muito suspeito. Ele já não confiava nela e agora ela começou a fazer todas essas perguntas. Quando David revisou os primeiros dias de filmagem, nada parecia fora do comum. Benji ainda era muito protetor. Benji estava constantemente de olho em Anne. Realmente começou a parecer que Benji não confiava nela. David queria confrontar Anne. David teve que fazer isso sem que Jessie soubesse, afinal eles eram os melhores amigos. David ficou muito bravo e gritou com Anne. "O que você está fazendo com minha filha?" Anne foi totalmente pega de surpresa. Ela segurou a David que não tinha mais intenções. Anne atirou de volta para David, ela estava furiosa. Como ela poderia ter feito alguma coisa? Aquele cachorro estúpido se comportou assim desde que Jessie estava grávida, e ela nem estava por perto durante a noite. Então Jessie voltou para casa. Jessie ficou muito brava com David por confrontar Anne assim. Ela não podia acreditar que ele estava acusando sua melhor amiga de ser uma ameaça para Lily. Jessie deu um ultimato a David, ou descobria isso rapidamente ou se livrava de Benji. David viu naquele exato momento que Anne havia dito algo que lhe daria todas as respostas de que precisava. Benji reagiu da mesma forma à noite. Ele nunca havia revisto as filmagens noturnas, mas agora ele definitivamente o fará. David iniciou o software, ele engasgou quando viu que todas as noites as imagens eram apagadas do disco rígido. Definitivamente havia algo muito estranho ocorrendo aqui, mas o quê? Ele decidiu fazer um backup criptografado separado todos os dias para as escondidas noturnas. David agora tinha certeza de que chegaria ao fundo disso. Benji provavelmente havia notado algo que nem ele nem Jessie podia sentir. No dia seguinte, David estava ansioso para assistir às filmagens. Suas suspeitas logo foram confirmadas quando ele carregou as conversas. A filmagem do quarto do bebê foi perturbadora. Ele viu algo entrando pela janela. David estava em choque total, ele sentiu seu coração batendo em seu peito. Quando ele revisou mais das filmagens, ficou ainda mais chocado. Ele teve que chamar rapidamente a polícia antes que isso estivesse fora de controle.
David explicou o que tinha visto. Eles lhe disseram que enviariam imediatamente todos os oficiais disponíveis para sua casa. David sabia que acabaria de descobrir algo enorme, mas o que justificaria uma presença policial tão grande? David chamou Jesse para voltar para casa e, em poucos minutos, ouviu sirenes do lado de fora de sua casa. Os primeiros oficiais chegaram. Jesse chegou em casa também. Ela pediu uma explicação. David mostrou as imagens a ela. Ela não quis acreditar no que estava vendo. Por quê? Perguntou Jesse. Um oficial disse a Jesse e David que eles tinham que se orgulhar de seu cachorro por sentir isso. Eles revisaram as filmagens e imediatamente fizeram mais perguntas a David sobre sua situação em casa. Ele explicou o comportamento e a reação do cachorro a Annie. Isso acionou o oficial. Onde ela está? Ele perguntou. Eles queriam fazer perguntas a ela. Ele deu o número dela, mas ela não pôde ser contatada. Onde estava Annie? Eles pediram mais informações e Jesse contou tudo o que eles queriam saber. Enquanto isso, Benji estava no andar de cima com Lily. Quando os aguardavam na sala, ele imediatamente correu até a parede e começou a latir para ela. Parecia que Benji queria dizer algo aos oficiais. Eles usaram uma marreta para destruir a parede. Destruíram o muro sem sequer perguntar a David ou Jesse. Havia um compartimento escondido atrás da parede. Sem hesitar, tiraram tudo de lá, inclusive um cofre. Eles tiveram que conseguir um cracker seguro. Enquanto isso, outros oficiais estavam fazendo uma varredura de fundo em Annie Anderson. O que eles inventaram chocou Jesse e David. Não havia Annie, ela não era localizável em um banco de dados, nem nunca foi registrada em nenhum lugar. Essa pessoa, quem quer que fosse, fabricou toda a sua vida. Jesse que conheceu sua melhor amiga há mais de 10 anos, como isso pode estar conectado? O que havia no cofre? Eventualmente, um arrombador de cofre chegou, e Benji continuou latindo para o cofre. Ele também ficou de olho em Lily. Ele cheirou algo. Um monte de dinheiro, joias, documentos e passaportes foram encontrados dentro do cofre. Ao abrir um dos passaportes, os oficiais reconhecem a pessoa. Jesse gritou, é Annie. Eles encontraram um esconderijo escondido de Annie. O capitão da polícia veio até Jesse. Ele disse a eles que eles estavam lidando com uma espiã internacional chamada Elizabeth Holmes. Ela era procurada em 17 países por espionagem. Jesse ficou chocada. A razão pela qual ela se infiltrou na vida de Jesse David é que David trabalha como diretor de uma empresa de segurança nacional. Ele tem acesso a toda a rede de segurança nacional. Elizabeth provavelmente foi contratada por uma empresa rival para vazar segredos. À noite, ela limpou a filmagem e tentou quebrar o computador de David. Benji foi o único que notou algo sobre Elizabeth, é por isso que Benji tentou o seu melhor para proteger Lily de qualquer perigo que ele pudesse sentir. Benji tinha desvendado este caso. Os oficiais informaram a David que ele deveria estar muito orgulhoso de seu cachorro. Eventualmente, eles conseguiram pegar Elizabeth tentando deixar o país. Ela havia notado a presença da polícia na casa e não ia ser pega. Mas quando ela o fez, ela confessou tudo. Benji salvou o dia. Benji e Lily cresceram como melhores amigos. Lily finalmente aprendeu toda a história de seus pais. Ela e Benji eram inseparáveis desde então. Benji nunca parou de cuidar de Lily. David e Jesse tentaram ser mais cuidadosos com quem deixariam entrar em sua casa. Se eles cometessem um erro novamente, pelo menos eles tinham Benji para cuidar deles. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, e ative o sininho das notificações. Obrigado.